O povo de Deus habita a santa cidade, a Jerusalém espiritual dos santos. Seus inimigos vivem na grande cidade, não em um lugar particular, mas em a estrutura mundial da descrença e rebeldia contra Deus. A grande cidade é identificada com Sodoma, lugar de imoralidade, com menos de 10 pessoas justas, Gênesis 18:32, e com Egito, terra que simboliza a escravidão dos israelitas. Os profetas Isaías e Ezequiel falaram ao povo residente de Jerusalém e de Judá e os comparam aos habitantes de Sodoma, Isaías 1:9. Porém, em parte alguma do Antigo Testamento, Jerusalém identifica com o Egito. Ou Jerusalém é identificada com o Egito. Letra D, onde também seu Senhor foi crucificado. A grande cidade onde seu Senhor foi crucificado não é uma cidade terrena chamada Jerusalém. Ao contrário, ela é contrastada com a cidade santa onde o povo de Deus reside. A grande cidade é o lugar onde as pessoas vivem contrariando a vontade de Deus. Tem crucificado e continuam crucificando o Senhor com todos os lados e sem cessar. Hebreus 6:6. No Apocalipse, a expressão a grande cidade se refere consistentemente à Babilônia, símbolo da oposição do mundo contra Deus. Quando Jerusalém assumiu seu posto junto à Babilônia, numa postura desafiante contra Deus, sua mensagem e seus mensageiros, ela perdeu seu título de santa cidade. A grande cidade é qualquer e toda cidade em que a igreja dá testemunho profético a todas as nações. A quem se refere o pronome seu, na expressão seu Senhor, João não poderia ter aplicado o pronome aos judeus que crucificaram a Jesus, pois recusaram-se a reconhecê-lo como Senhor. O pronome se refere às duas testemunhas a quem Jesus chama minhas testemunhas, isto é, a igreja. Versículo 9. E os cidadãos dos povos e tribos e línguas e nações contemplarão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam depositados em um túmulo. Agora os cidadãos do mundo inteiro, povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das testemunhas. Tais pessoas representam o mundo posicionados contra os santos. Seus números implícitos indicam que não vieram contemplar 2 cadáveres jazendo em uma rua particular de Jerusalém. Contemplam a dissolução da igreja em todas as suas estruturas mundiais. O testemunho da igreja já foi completado. Deus reconheceu sua palavra e seu testemunho. E o mundo agora contempla a estrutura sem vida da religião cristã. Os povos do mundo contemplam os cadáveres durante um período de 3 dias e meio. Esse período corresponde a 3 anos e meio das 2 testemunhas, mas estes 2 períodos não são idênticos. 3 dias e meio denotam um breve período comparado com o tempo bem longo durante o qual as testemunhas proclamam o evangelho ao mundo. Após Deus recolher sua palavra, o intervalo do triunfo do mundo é momentâneo. Sua duração é curta, pois Deus determina sua extensão quando, depois de 3 dias e meio, as testemunhas ressuscitam dentre os mortos. Versículo 11. O mundo se recusa a conceder aos santos permissão para depositar seus corpos em um túmulo. A palavra túmulo não se refere meramente a uma sepultura. É um lugar com inscrição sobre a lápide para lembrar os mortos. Em suma, as forças do anticristo querem apagar a memória do cristianismo. O texto grego tem uma forma plural, corpus, para transmitir a ideia da igreja em sua totalidade. Ao recusar
funerais, o mundo demonstra total desrespeito para com o que é sagrado, mas com sua recusa, os incrédulos exibem sua incapacidade de esquecer a igreja. Rejeitam desdenhosamente a Deus e a sua palavra, porém, ao mesmo tempo usam seu nome nas maldições. Versículo 10. E os habitantes se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas atormentaram os que habitam na terra. Quem são os habitantes da terra? A expressão aparece com frequência no Apocalipse. Ela sempre denota aquelas pessoas que fizeram da terra seu lar sem qualquer preocupação com o lar eterno com o Senhor. Isso não significa uma completa ausência de crentes sobre a face da terra, porque no texto anterior, aos crentes, por implicação, não se permitiu preparar os funerais. Concluímos que o número dos santos é tão reduzido que nem mesmo são mencionados. João descreve os cidadãos do mundo fazendo uso de 3 verbos: alegrar, festejar e enviar presentes. O primeiro verbo tem uma conotação negativa no sentido em que se encheram de perversa satisfação. Os incrédulos celebram vitória sobre o povo de Deus, regozijando-se e distribuindo presentes entre si. A Escritura registra um relato paralelo com a conotação positiva, quando os judeus experimentaram alívio de seus inimigos, nos dias da rainha Esther. Observaram o dia da celebração, durante o qual permutavam alimento e distribuíram presentes aos pobres. Esther 9:19. A razão expressa dessa celebração é que os 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Essa declaração revela o pensamento truncado do mundo. Os mensageiros de Deus atormentaram espiritualmente os incrédulos. A mensagem que Deus lhes enviou por meio de seus arautos atormentou suas consciências e lhes negou paz mental. A palavra de Deus deixou a descoberto seus pecados e foram proclamados ao arrependimento, fé e uma vida de serviço dedicada a Deus. Foram informados sobre a ira de Deus e o dia do juízo. Eles, porém, silenciaram a mensagem de Deus, matando suas testemunhas. Consequentemente, pretendiam acalmar seus temores e abrandar sua consciência. Linsky habilmente comenta: o inferno enche o mundo inteiro com júbilo quando a palavra dos profetas, por fim, jaz em perene silêncio nas ruas. Podem regozijar-se agora, porém são incapazes de escapar do inevitável dia do juízo, quando Deus destruirá os que estão destruindo a terra. Um interessante paralelo pode ser delineado entre os 2 profetas que representam Deus e o falso profeta que representa Satanás. Eis abaixo o diagrama: 2 testemunhas, profetas, segunda besta, número 1, falso profeta. Número 2 das 2 testemunhas realiza milagres, número 2 da segunda besta realiza milagres. Número 3 das 2 testemunhas recebe a autoridade de Deus. Número 3 da segunda besta recebe a autoridade da primeira besta. Número 4 das 2 testemunhas atormentam os habitantes da terra. Número 4 da segunda besta engana os habitantes da terra. Número 5 das 2 testemunhas, 2 oliveiras lâmpadas. E número 5 da segunda besta, 2 chifres. Número 6 das 2 testemunhas, fôlego de vida da parte de Deus. E número 6 da segunda besta, dá fôlego à imagem da besta. A palavra de Jesus: nenhum servo é maior que o seu Senhor. A
palavra de Jesus. Nenhum servo é maior do que o seu Senhor. João 3,16. Aplica-se às duas testemunhas, a igreja. Como Jesus morreu nas mãos dos ímpios, assim morrem seus servos. Como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim ressuscitam seus servos. Como Jesus subiu ao céu e uma nuvem o encobriu dos apóstolos, Atos 1,9, assim seus servos subirão numa nuvem à vista de seus inimigos. Versículo 11. E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida da parte de Deus entrou neles e os pôs de pé, e grande temor sobreveio aos que os viam. A dissolução do testemunho cristão é de curta duração, porque Deus intervém. O mundo festeja sobre os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio. Quando esse período passar, Deus, como o autor da vida, soprará vida nos cadáveres destas duas testemunhas. Como Deus soprou o fôlego de vida, está em Jó 33,4 e Ezequiel 37,5-14. Como Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, Gênesis 2,7, assim ele faz com que os mortos se tornem vivos, João 19, 25 e 27. E grande temor sobreveio aos que os viam, de repente viram-se as mesas, quando Deus traz à vida o testemunho da igreja e confronta o mundo. Esse testemunho não surgiu dos mortos para converter os incrédulos, pois o período da graça chega ao fim quando o juízo divino está pendente. O mundo que festejou a dissolução dos servos de Deus instantaneamente compreende que seu castigo é iminente. Como resultado, os adversários dessas testemunhas se enchem de medo e temor. Qual é o significado dessa ressurreição? A informação que João apresenta é escassa, de modo que só presumimos o que pode acontecer. Poderia referir-se à ressurreição geral dos mortos quando do regresso de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Isso é o grande e glorioso dia que antecede a consumação. Mas é igualmente possível dizer que essa ressurreição deve ser entendida simbolicamente. Ezequiel fala figuradamente sobre a ressurreição dos mortos. 37 do 10 ao 13. Assim também, aqui, o retorno do testemunho de Deus pode ser interpretado metaforicamente. Versículo 12. E ouviram um brado vindo do céu, dizendo-lhes: subam para cá, e subiram numa nuvem, e seus inimigos os viram. O brado do céu é divino e pertence a Jesus. João evitou o uso do nome de Jesus quando primeiro ouviu em Patmos o brado como uma trombeta no dia do Senhor. Capítulo 1, versículo 10. Então ouviu novamente a mesma voz quando viu a porta do céu aberta, e a voz disse: suba aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. 4.1. E agora uma vez mais João ouviu o brado de Jesus emitindo a mesma ordem para que as testemunhas ressuscitadas de Deus subissem. A ascensão dos santos é semelhante à de Jesus, o qual subiu na nuvem e está à destra de Deus, com anjos, autoridades e poderes em submissão a ele. 1 Pedro 3, 22. Os santos sobem numa nuvem, significando que são transformados na vida do Senhor e serão arrebatados nas nuvens a encontrá-lo nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17. Quando Jesus subiu, os apóstolos o viram subir. Mas quando os santos forem arrebatados nos ares, os inimigos de Deus os contemplarão subindo ao céu. Sua ascensão significa plena e completa vitória sobre o maligno. Há um paralelo indireto que se relaciona com o regresso de Cristo. Eis que virá com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse 1:7. Zacarias 12:10b. Nosso idioma usa na tradução o artigo indefinido numa nuvem. O grego, porém, afirma literalmente na nuvem. Indubitavelmente, esta é uma referência à nuvem de glória que apareceu quando Jesus se transfigurou, Mateus 12:7, e a qual o envolveu enquanto subia no Monte das Oliveiras, Atos 1:9. 2 vezes ocorre nesses versículos, versículo 11 e 12, a frase então viu. João enfatiza que os inimigos de Deus veem os santos redivivos
e glorificados subirem para o céu. Esses adversários foram dominados pelo medo do juízo iminente, observando a ascensão do povo de Deus. No fim dos tempos, o contraste dos inimigos de Deus e dos santos de Deus é realmente notável. Versículo 13. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu 1/10 da cidade, e 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E o resto ficou aterrado e deu glória a Deus, ao Deus do céu. Naquela hora houve um grande terremoto. Devemos entender os últimos poucos versículos, versículo 11 ao 13, na estrutura do período imediatamente anterior e durante o regresso do Senhor. Este versículo fala do mundo incrédulo que enfrenta a ira divina na forma de um grande terremoto que abala a terra, para indicar o envolvimento de Deus no juízo, no dia do juízo. Versículo 12. No momento em que os santos sobem ao céu, Deus golpeia a terra com um grande tremor para revelar sua ira contra os incrédulos que assassinaram seu povo. Ele usa com frequência esse fenômeno da natureza para indicar um evento inusitado. Terremotos ocorreram quando Jesus morreu e ressurgiu dos mortos. Mateus 27, 51. E 28, 2. Semelhantemente, um grande terremoto acompanhou a ressurreição e a ascensão dos santos, respectivamente. Letra B. E caiu 1/10 da cidade, e 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. A maioria dos comentaristas deduz da frase 1/10 da cidade uma população total de 7.000. Se tomarmos o texto literalmente, 1/10 da população da cidade sendo igual a 7.000, então o número total dos habitantes será de 70.000. A história fornece inúmeros exemplos de militares sendo mortos em terremoto que devasta meia cidade. Ainda que a perda da vida seja notável, é difícil asseverar que seja extraordinária. E é óbvio o uso de simbolismo deste texto. A cidade é o lugar do qual os gentios calcarão seus pés e onde o Senhor foi crucificado. Ver comentários sobre versículo 2 e 8.
É o lugar profano que se contrasta com tudo o que é santo. Esse lugar profano, abarcando toda a estrutura mundial e pondo a descrença e a rebeldia contra Deus, é agora golpeado com um grande terremoto que vibra seus fundamentos. Portanto, parece preferível interpretar o número 7.000 simbolicamente, visto que 7 significa completude, e 1.000 como sendo 10 vezes 10 vezes 10. 10 denota plenitude no sistema decimal, que indica uma multidão. O termo 1/10 é uma indicação do plano de Deus de que o terremoto não mata todos os incrédulos. E o resto ficou aterrado e deu glória ao Deus do céu. Os que não morreram foram tomados de medo e desolação. Compreende que a ascensão dos santos ao céu será seguida de castigo, juízo, que serão condenados. E não surpreende que o terror encha seus corações e mentes, pois seu tempo sobre a terra está expirando. Os comentaristas estão divididos sobre a interpretação das palavras "e o resto deu glória ao Deus do céu". As palavras "deu glória a Deus" nos levam a perguntar se esta é a questão do arrependimento genuíno ou de remorso fictício. Muitos estudiosos são de opinião de que o mundo incrédulo que não foi morto pelo terremoto se converteu a Deus. Arrependido de seus feitos perversos, glorificou a Deus. Em outros termos, estas pessoas más se converteram no último momento possível a Deus. Em sua graça e misericórdia, as aceitou em sua família. E Deus, em sua graça e misericórdia, as aceitou em sua família. A evidência para tal posição está no fato de essas pessoas darem glória a Deus, o que é interpretado como sendo uma forma de devoção religiosa. Outros estudiosos argumentam dizendo que não é a morte dos mártires, mas sua ressurreição, que enchem de terror o coração de seus inimigos e os força a dar glória a Deus. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Judas revelou remorso e se enforcou. Pedro, porém, arrependeu-se e foi restaurado. Existe uma diferença entre admissão e contrição. Acã deu glória a Deus e admitiu que pecara contra Deus. Josué 7,19. Davi, porém, confessou seu pecado com o coração contrito. Salmo 51,4. Além do mais, o final do último versículo deste capítulo, versículo 18, indica uma descrição do último juízo, que é uma reminiscência do versículo 13, e confirma a conclusão de uma cena do juízo final, e não de arrependimento. Portanto, a conversão genuína já não é mais possível, visto que teria de ser posta depois do começo do último juízo, o qual é assinalado no versículo 13a. Depois de Deus afligir juízo, o tempo de arrependimento já passou. Enquanto a igreja proclama a palavra, há tempo para a salvação. Mas quando as testemunhas subirem ao céu, sua mensagem não mais será ouvida. O tempo de arrependimento chega ao fim, porque sem o poder da palavra não há conversões. Além disso, João revela uma abordagem cíclica em seu Apocalipse, por meio da qual o tópico de Deus julgando os incrédulos aparece reiteradamente. Por exemplo, há o juízo iminente para os pecadores, 6,16, e o tempo para julgar os mortos, 11,18. O juiz ceifa a terra, 14, 15, 16. Após o derramamento das 7 taças vem o juízo, 16,17. E o cavaleiro que monta o cavalo branco vem para julgar os perversos, 19,11. Em todos estes exemplos, não há menção de incrédulos se convertendo. João toma emprestada do Antigo Testamento a frase Deus do céu, de Esdras 1,2, Neemias 1,4, Daniel 2,18 e 19 e Jonas 1,9. No Apocalipse ela ocorre somente 2 vezes, aqui em 16,11.
Versículo 14. O segundo ai passou, eis que logo vem o terceiro. João mencionou o fim do primeiro ai em 9:12. Nesse tempo ele anunciou que ainda restava mais 2 para ver. Aqui, pois, está o fim do segundo ai. Porém, João não nos diz que segmento do Apocalipse compreende o terceiro ai. Alguns estudiosos acreditam que a substância do capítulo 16, o qual revela as 7 pragas, gera esta última aflição. A objeção a esta interpretação é sua distância do anúncio de que o terceiro ai está próximo. Portanto, é melhor ver a última parte deste versículo introduzindo o próximo segmento. Como o conteúdo do terceiro ai. A cena da sétima trombeta é um ai mais severo do que a quinta e a sexta trombetas, visto que representa o clímax do juízo final. A sétima trombeta nos permite uma visão subsequente do juízo final, quando os ímpios enfrentam a destruição. Assim, o ai fala da devastação das pessoas que têm sido destrutivas durante o seu tempo na terra. Versículo 18. O interlúdio de 2 partes chegou ao fim, e João continua com a série de trombetas, das quais a próxima é a sétima. A sétima trombeta mostra similaridade com o sétimo selo e com a sétima taça. Os 3 estabelecem seu cenário no céu, onde se observa silêncio. Fortes vozes são ouvidas, e se ouve uma voz dizendo: feito está. Os 3 estão no final dos ciclos de 7 partes e proporcionam informação sobre o fim dos tempos. Não obstante, as diferenças são notáveis, pois o sétimo selo introduz as 7 trombetas. A sétima trombeta revela a celebração de uma vitória, como se a batalha contra o inimigo já estivesse ganha. E a sétima taça marca a praga final na natureza, tão severa que não tem páreo. O último segmento deste capítulo, introduzindo o juízo final, contém 2 hinos, um sobre o reino e outro de ações de graças pelo que Deus tem feito. O primeiro menciona Cristo como eterno governante em seu reino, no sentido em que a terra contra Satanás é terminada. O segundo, dirigido a Deus, fala de poder divino e julgamento dos mortos, galardão de profetas e santos e a destruição dos destruidores. Este segundo hino, que os 24 anciãos entoam, considera o juízo final como se já pertencesse ao passado. Ambos os hinos são poemas de vitória que levam a série de trombetas a um clímax. Concisamente, a sétima trombeta nos proporciona uma visão celestial na qual Cristo triunfa sobre seus inimigos. O versículo 19 parece estar fora de lugar, pois as passagens mais próximas que têm um fraseado semelhante são 15.5 e 16.18. Relâmpago, estrondos, trovões, terremoto e chuva de granizo. Não obstante, ele faz alusão à relação pactual que Deus mantém com seu povo e seu terrível poder da natureza. E assim ele forma uma conclusão adequada à primeira parte do Apocalipse. Além disso, a sequência de relâmpagos, estrondos, trovões, terremoto e tempestade de granizo ocorre 4 vezes com variações. Essas referências mostram uma fórmula expandida que se relaciona com a severidade do juízo divino descrito no progresso do Apocalipse. Versículo 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve fortes vozes no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Deus e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Anteriormente, João escreveu sobre o sétimo anjo, tangendo sua trombeta para indicar que o fim dos tempos está próximo. Versículo 17.
capítulo 10, versículo 7. E agora ele descreve o anjo tangendo a trombeta e seu cenário. A tela de fundo é o céu, onde fortes vozes estão entoando louvores a Deus e a seu Cristo. Não somos informados sobre quem estava cantando. O que podemos dizer é que as vozes pertencem a todos os que habitam o céu. Essas vozes declaram que o reino do mundo agora pertence ao nosso Senhor e a seu Cristo. Isso significa que Satanás, que tentou Jesus, oferecendo-lhe os reinos do mundo, não mais os possui. Recorrendo ao Antigo Testamento, João revela que o reino pertence a Deus e a seu Cristo. Salmos 2.2, Daniel 7.14 e Obadias 21. Há um único reino, não dois. Há um só Deus, não dois. Note como no Apocalipse João atribui divindade a Jesus quando menciona juntamente com Deus. Aqui estão dois exemplos com acréscimo de itálicos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. 20.6. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos dele o servirão. No Apocalipse, João ensina que Deus e Cristo, respectivamente, são chamados Rei, pois são dignos de louvor e adoração. Por exemplo, a saudação trinitariana descreve Jesus Cristo como soberano dos reis da terra. O cântico de Moisés e do Cordeiro é dirigido a Deus como Rei das eras. 15.3. Cristo fez de seu povo reino e sacerdotes. 1.6. No entanto, o reino pertence a Cristo e a Deus, respectivamente. O governo de Cristo e de Deus é o mesmo porque Deus governa seu reino através de seu Filho. Cristo tem sido rei em seu reino do princípio ao fim. Salmo 110.1. Ele proclamou sua entronização antes de sua ascensão. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Mateus 28.18. Quando o último inimigo for destruído, isto é, a morte, então vem o fim, e ele entregará o reino a Deus, o Pai. 1 Coríntios 15, 24, 28. Isso não quer dizer que então ele deixará de governar. Ele reinará para todos sempre. O texto aponta para a vitória que Cristo conquistou e simplesmente declara: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Pelo prisma de João, a total derrota de Satanás e de seus correligionários já se concretizou. Eram usurpadores do poder sobre o mundo. Agora Cristo é o vitorioso e reinará eternamente. Seu domínio é um domínio eterno que jamais passará, e seu reino é o reino que nunca será destruído. Daniel 7.14. Versículo 16. E os 24 anciãos, aqueles que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, se curvaram sobre seus rostos e adoraram a Deus. Os 24 anciãos assentados em 24 tronos representam os santos do céu. Apocalipse 4.4. Receberam o privilégio de rodear o trono de Deus e de ficar mais perto desse trono do que os anjos. A humanidade redimida, assentada em tronos diante de Deus, é privilegiada em governar com Cristo. 3.21. Esses 24 anciãos prestam culto, prostrando-se na presença de Deus. São aqueles que expressam gratidão e louvam pela redenção realizada pelo Filho de Deus em seu favor, enquanto o coral celestial entoa o hino de triunfo a Deus e a Cristo, porque com justiça reivindica o reino do mundo, e os 24 anciãos entoam seu próprio hino de louvor para expressar sua gratidão. A obra de redenção foi completada e chegou o tempo de prestar honra, louvor e glória ao Senhor Deus onipotente. Versículo 17. Dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assume teu grande poder. Assumiste, teu grande poder.
e começastes a reinar. Os 24 anciãos, como representantes da igreja, estão expressando sua gratidão, não a Cristo, mas ao Pai, que é denominado Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele comissionou o Filho para redimir seu povo, para perdoar seus pecados, para outorgar-lhes vida eterna e para ensinar-lhes sua palavra. Agora os anciãos agradecem a Deus, que é seu soberano e todo-poderoso Senhor. Suas palavras de gratidão revelam o antecedente tipicamente judaico demonstrado no Salmo de Ações de Graças de Davi e no Saltério, 1 Crônicas 16, 8. A frase aquele que é e que era a frase aquele que é e que era é uma reminiscência de 1.4. Mas falta a terceira parte e aquele que há de vir. João tomou essa terceira parte do Antigo Testamento, por exemplo, Salmos 96, 13, onde Deus vem salvar e julgar. Os primeiros cristãos identificaram sua vinda com a de Jesus Cristo enquanto olhavam para o regresso de Cristo. Sua omissão assinala que Deus de fato já veio, quando João agora faz um retrospecto rumo ao cumprimento da promessa de Jesus de vir logo. Comparar também 16.5. Isto é, esse hino de louvor e de triunfo entoado pelos 24 anciãos omite a frase que há de vir como se sua vinda já tivesse ocorrido. Eles olharam para trás a batalha contra Satanás, o anticristo e os habitantes de Babilônia. Deus revelou seu poder, derrotou seus inimigos e destruiu os opressores de seu povo. A frase seguinte, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar, é uma afirmação de Deus derrotando seus adversários e assumindo o seu justo poder governante sobre a sua criação no céu e na terra. Note que o tempo perfeito é usado no verbo assumir. Isso significa que nenhum poder jamais surgirá outra vez contra Deus com o intuito de usurpar sua autoridade, como no caso de Satanás, denominado o príncipe deste mundo. Em grego, João realça o adjetivo grande quando escreve grande poder. O poder de Deus dirigido contra seus oponentes é terrível, pois terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Switch escreve: não é o exercício normal do poder divino, mas aquela exibição final, a esmagadora para a qual toda profecia aponta. Na dissolução de seus inimigos, o Senhor Deus começa seu irrestrito reinado. Os 24 anciãos, fazendo uma retrospectiva da obra de redenção consumada, se regozijam no triunfo de Cristo e governo absoluto sobre todo o universo. Esse governo assinala o fim do reinado de Satanás e aquele tempo de concretização do juízo. Acho que é isso aqui que também é desse. Versículo 18. E as nações se iraram, porém chegou tua ira, e chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares teus servos. Os profetas, teus santos e os que têm teu nome.
tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Letra A. As nações se iraram, porém chegou tua ira. Duas sentenças paralelas que refletem as palavras de Davi no Salmo 2 falam do furor e da ira. Esse salmo relata que as nações se rebelam contra Deus e seu ungido, mas aquele que está no céu se põe a rir, pois ele os repreende em sua ira e os apavora em seu furor. Salmos 2, 1 ao 5, Atos 4, 25, Jeremias 30, 23. Israel e o Império Romano, representados pelo sumo sacerdote, com o Sinédrio e Pôncio Pilatos, respectivamente, pregaram Jesus na cruz e depois perseguiram seus seguidores. Mas o furor e a ira de Deus diferem do furor e da ira dos inimigos de Deus. Enquanto dirigem sua ira contra Deus para destruir seu reino e pisotear tudo quanto é santo, Salmos 2:2. Deus dirige sua vingança contra as nações para conduzi-las à justiça e a seu destinado fim. B. E chegou o tempo de julgares os mortos. João não está se referindo ao tempo cronológico, mas ao momento certo que Deus ordenou para o dia do juízo. É o tempo que Deus designou para o último juízo. O sexto selo, 6:17, a última trombeta, 11:18, e a sexta taça, 16:14, todos se referem ao momento quando chegar o grande dia do juízo. João apresenta seu Apocalipse de uma maneira cíclica e visualiza a revelação divina de perspectivas diferentes. O termo os mortos ocorre 8 vezes no Apocalipse e significa todos os que já morreram, mas especificamente pode significar ou aos crentes ou aos incrédulos. Por exemplo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, e o restante dos mortos não viveu até que completassem os 1000 anos. Aqui, bem como em 20:12, o termo se refere a todas as pessoas. Alguns recebem galardão e outros condenação. E de recompensares teus servos, letra C, os profetas, teus santos e os que temem teu nome, tanto pequenos como grandes. Galardão não é algo que é ganho, porque ele vem aos crentes como uma dádiva de Deus. Os conceitos recompensar e conduzir são conectados, porém não no sentido de causa e efeito. Galardões são dados como emblemas da livre graça de Deus. Uma redação preliminar deixa a impressão de que João tem em mente 3 classes de pessoas: servos, que são profetas, santos e tementes a Deus, quer pequenos, quer grandes. Esse não é necessariamente o caso, porque a expressão teus servos, os profetas, já apareceu em 10.7. São servos de Deus, profetas ou apóstolos e seus cooperadores, os que foram comissionados para transmitir sua revelação, e com frequência recebiam a ordem de escrevê-la. São uma classe especial de pessoas. Além disso, há os santos, que são os que temem a Deus, pequenos e grandes, respectivamente. 19.5, Salmos 115:13. A palavra santos ocorre 14 vezes no Apocalipse. São as pessoas santas a quem Deus santificou através do sangue de Cristo. Sofrem por seu nome, exercem a paciência e a fidelidade por sua causa, apresentam orações a Deus e são mortas por serem seu povo. São aqueles que temem a Deus no mundo inteiro, quer sejam neófilos ou gigantes na fé. Portanto, minha sugestão é que há 2 classes de pessoas: os servos especiais de Deus, que cumpriam uma tarefa particular, e os santos, que são todos os que reverenciam o nome de Deus. Letra D. Destruir os que estão destruindo a terra. Os 24 anciãos rogam a Deus que destrua as pessoas perversas, que estão constantemente engajadas em arruinar moralmente os habitantes da terra. Isso é precisamente o que fez a grande prostituta, a qual arruinou a terra com sua fornicação. 19.2. A ira de Deus é derramada sobre os que fizeram pessoas
se desviarem, e agora eles mesmos são destruídos. Versículo 19. Então o templo de Deus que está no céu foi aberto, e sua arca da aliança apareceu em seu templo. E houve clarões de relâmpagos, trovões, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Letra A. E então o templo de Deus que está no céu foi aberto, e sua arca da aliança apareceu em seu templo. Os 24 anciãos já concluíram seu hino de louvor. E agora João responde, descrevendo o templo de Deus no céu. Este é o santo lugar onde Deus habita e que é sua presença sagrada. Visto que a cortina que separa o Santo dos Santos do lugar santo se rompeu de alto a baixo, a Arca da Aliança veio a público. Entendemos a visão simbolicamente, pois o templo na terra não mais existia no tempo em que João escreveu o Apocalipse. A expressão templo neste livro significa a própria presença de Deus, e João visualiza o templo de sua perspectiva da